Olá, eu me chamo Tebni Thaís, sou aluna do curso de graduação de Química Tecnológica da UFSC e irei apresentar o trabalho intitulado como Determinação de fósforo em biodiesel via PO por espectrometria de absorção molecular de alta resolução com fonte contínua e forno de grafite. Este trabalho foi orientado pela professora doutora Tatiane de Andrade Maranhão. O biodiesel é uma fonte alternativa de energia que é produzida pela transesterificação de óleos vegetais ou de gorduras animais. Porém, o fósforo é um contaminante que se origina a partir do processo de produção do biodiesel, e a sua presença ocasiona o envenenamento dos conversores catalíticos nos sistemas de exaustão dos veículos. Consequentemente, eleva a emissão de gases poluentes na atmosfera. Segundo a legislação brasileira, a concentração máxima de fósforo permitida no biodiesel é de 10 mg por quilo, o que requer o uso de técnicas analíticas sensíveis para sua determinação. A espectrometria de absorção molecular de alta resolução com fonte contínua é uma técnica que vem sendo empregada como alternativa para determinados elementos, como o fósforo, já que suas linhas de ressonância encontram-se na região ultravioleta do vácuo, dificultando a análise por técnicas espectrométricas. Desta forma, é possível determinar a presença do fósforo monitorando a molécula PO, que apresenta bandas de absorção características em 246,4002 nanômetros. Este trabalho tem como objetivo estabelecer novas metodologias para a quantificação de fósforo, estabelecer curvas de pirólise e vaporização para a molécula PO, testar diferentes modificadores químicos, estudar a massa necessária do modificador químico para a estabilidade da molécula, determinar fósforo em biodiesel e validar o método. O procedimento experimental empregado consiste na diluição de 1 ml do biodiesel aferindo o volume a 5 ml com álcool isopropílico. Em seguida, a amostra é submetida ao programa de temperatura otimizado. O programa de temperatura possui 3 etapas de secagem, uma de pirólise, uma de vaporização, seguida pela etapa de limpeza. Foram efetuados estudos do comportamento térmico da molécula PO no meio alcoólico e no meio aquoso. Percebe-se que em ambos os meios a molécula apresenta um comportamento semelhante, inclusive a baixa estabilidade a temperaturas de pirólise superiores a 600 graus Celsius. Devido a esse comportamento, foram realizados estudos da estabilidade térmica da molécula na presença de modificadores químicos. Foram avaliados 2 modificadores químicos, paládio e paládio-magnésio, através das curvas de pirólise e vaporização, e percebeu-se que ambos os modificadores aumentaram a estabilidade da molécula, tendo como temperaturas ótimas 1000 graus Celsius para a pirólise e 2300 graus Celsius para a vaporização. Porém, com o uso do modificador paládio, também houve um aumento na sensibilidade da molécula. Por este motivo, foi necessário estudar a massa do modificador paládio para aplicação nos estudos posteriores. Nesta figura está presente o estudo da massa necessária do modificador paládio, onde a concentração foi variada de 0,5 a 5 gramas por litro. Percebe-se uma maior intensidade do sinal com a adição da concentração de 1 grama-litro de paládio, sendo esta a condição ótima para a formação da molécula. Com as condições ótimas dos métodos determinadas, foram construídas 2 curvas de calibração, sendo uma aquosa e a outra com adição de analito. As curvas foram submetidas ao teste T para avaliar se há diferença significativa entre ambas. Após a aplicação do teste T, o mesmo não apresentou diferença significativa. Logo, é possível utilizar a curva de calibração aquosa para a determinação de fósforo via PO. O método apresentou limite de quantificação de 3 mg por litro, sendo que todas as amostras submetidas ao método proposto apresentaram concentração inferior ao limite de quantificação. Além disso, testes de adição e recuperação foram realizados, onde foram obtidos valores de 97% a 105%. Por fim, o método proposto apresenta limite de quantificação inferior ao valor máximo permitido pela norma brasileira. O modificador químico paládio foi o que garantiu melhor sensibilidade térmica para a molécula PO. Pode-se utilizar a curva de calibração aquosa para a determinação de fósforo no biodiesel, e os testes de adição e recuperação apresentaram valores satisfatórios. Agradeço aos órgãos de fomento e a sua atenção. Muito obrigada.